Jesus era rico, Jesus era analfabeto, Jesus construía armas. Vamos lidar com mitos e bobeiras a respeito de Jesus hoje. Cada um deles a gente vai explorar um pouquinho e eu devo me apresentar antes de mais nada. Olá, eu sou Victor Fontana, esse aqui é o meu canal, ele pode ser um pouco seu também, para isso basta que você se inscreva nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Tudo isso é muito útil se você gosta de Bíblia e de teologia. Quando você deixa o seu like, seu comentário, o YouTube identifica que você gosta desses assuntos e passa a te indicar outros vídeos desse canal e de outros canais. E hoje vamos começar a responder, eu quero fazer um vídeo meio definitivo sobre esses três assuntos, até porque toda hora eles me aparecem e aí eu posso simplesmente indicar para você, já gravei e tal, não sei o quê. Vamos lá, e vamos começar então por Jesus era pobre. Se você está falando isso por aí, você está passando vergonha, hein? Um vídeo mais ou menos assim, e eu tô sendo irônico, tá? Um vídeo mais ou menos assim viralizou recentemente. O criador de conteúdo é pequeno, então eu não quero dar a ele a plataforma deste canal para que ele cresça ainda mais. Ele viralizou com um vídeo só. Se um dia ele vier a crescer falando essas bobeiras e desse jeito, porque ele vira e fala assim, se você disse que Jesus era pobre, você vai passar vergonha. Caramba, pesado. Eu não quero fazê-lo passar vergonha também, pelo menos não por enquanto, então eu vou responder sem expor a face dele. E ele apresenta alguns argumentos que são muito comuns para dizer que Jesus era rico, ou de classe média alta, e o meu objetivo aqui é desbancá-los todos. Eu vou elencar então os motivos pelos quais ele acredita que Jesus não era pobre. Em primeiro lugar, ele cita, no vídeo que viralizou na descrição, o texto de 2 Coríntios dizendo que Jesus, sendo rico, se fez pobre, como por escolha. Obviamente, ele se fez rico porque ele se fez pobre porque ele era rico enquanto Deus, né? Então ele se faz pobre por escolha, ou seja, na vida terrena dele, ele é pobre, tá? Esse versículo inteligentão, ele funciona na linha oposta do que você propõe. Mas tudo bem. Vamos olhar os argumentos do vídeo que viralizou. Ele diz o seguinte, ó. Jesus era descendente direto do rei Davi, que dava a ele um status social alto. José e Maria recebem ouro, incenso e mirra, que são caros. Então, isso são bens para que eles possam sobreviver e viver bem. Então, eles não seriam pobres porque eles receberam ouro, eles receberam incenso, eles receberam mirra. Terceiro argumento que ele dá. Jesus ele nasce numa estrebaria porque ninguém da família de José quis recebê-lo, mas José procura por uma estalagem. Implicitamente, tá a ideia que José teria condições de pagar por uma estalagem para a família inteira passar a noite. Então, José era um homem de posses. Quarto argumento que ele diz é que carpintaria era uma profissão respeitada. Jesus era um carpinteiro, José era um carpinteiro, essa era uma profissão respeitada, portanto, pobre ele não seria. E por último, ele diz que os romanos disputam a túnica de Jesus e que era rara e cara. Então, Jesus era uma pessoa de uma classe social média ou alta por causa desses elementos. Vamos desbancar um por um aqui. Jesus era descendente direto do rei Davi. Sim, isso é verdade. Ao lermos as genealogias de Jesus, tanto em Mateus quanto em Lucas, a gente encontra a ascendência de Jesus dentro da tribo de Judá com uma linhagem que responde diretamente ao rei Davi. Isso implica em ter dinheiro? Não. Isso tem valor teológico e messiânico para o povo de Israel no primeiro século, mas não diz nada a respeito de ter grana. Basta ler 1º e 2º Macabeus. Esse é um dos motivos que eu insisto para que se leia os apócrifos ou deuterocanônicos, que chame-os como queira, que te dão mais ou menos uma ideia de como o mundo funcionava naquilo que a gente conhece como protestantes, como período intertestamentário. Para a leitura desses livros, a Bíblia que eu recomendo é a edição pastoral, que tem a tradução palatável da editora Paulus. O link vai estar aqui na descrição. Em 1º e 2º Macabeus, a gente observa a Revolução Macabeia e o início da dinastia Hasmoneia. O que é isso, Vitor? Isso são os judeus fazendo uma revolução contra os seus dominadores
na época, os Seleucidas, que são herdeiros de Alexandre o Grande, eles estão sob domínio do pessoal que veio da Macedônia e está instaurando a cultura grega em toda a região do Levante. Primeiro e segundo Macabeus conta como eles se revoltam contra esses Seleucidas, como os judeus se revoltam contra esses Seleucidas e iniciam um período de liberdade e uma nova monarquia na região do antigo Israel, até serem derrotados pelo Império Romano. Nesse período eles têm monarquia, eles têm um rei. E esse rei não é da linhagem de Davi. Ele é da dinastia Hasmoneia. Aliás, existem vários reis formando uma dinastia Hasmoneia. Está lá em 1º e 2º Macabeus, basta ler. O que mostra já pra gente que ser descendente de Davi não garante acesso a bens da corte. Corte essa aqui no período de Jesus, nem Hasmoneia mais é. Ela é idumeia, edomita. Herodes, é dinastia herodiana, Herodes o Grande, ele é idumeu. E, cara, nem judeu ele é pra valer, né? Ele inclusive casa com Mariane, ela sim, judia, da dinastia Hasmoneia, para ter alguma legitimidade diante do povo. Ser descendente direto da linhagem de Davi do ponto de vista financeiro no primeiro século não significa absolutamente nada. As dinastias reais são completamente outras, sendo que se você deseja algo um pouco anti-imperial, você está olhando ali para a dinastia Hasmoneia, e se você quer algo mais próximo do Império Romano, você está olhando ali para a dinastia herodiana, está olhando para Herodes, está olhando para os idumeus. Ou seja, a linhagem de Davi não garante que alguém não seja pobre no primeiro século, em especial na Galileia do primeiro século. Ponto. Segunda coisa importante aqui, vamos lá. José e Maria recebem ouro, incenso e mirra. Verdade, eles recebem. Isso realmente é bastante dinheiro. Perdão para quem não gosta que eu tome café e faça esse ASMR durante as gravações. Mas seguindo aqui, verdade, eles receberam ouro, incenso e mirra. E isso garantiria a eles algum tipo de sustento. Quem faz esse argumento esquece que José e Maria, de acordo com o relato bíblico, foram morar um período no Egito, onde eles não possuíam absolutamente nada. Ora, esses bens podem muito bem ter servido de algum tipo de sustento nesse período, quando eles fogem para o Egito, precisamente de Herodes, porque ali eles não tinham absolutamente nada. E toda a vida subsequente de Jesus sugere uma vida simples, humilde. Então, possivelmente o retorno do Egito para Nazaré já seja um retorno em que esses bens materiais não são abundantes. A gente não sabe quanto ouro, quanto incenso, quanta mirra José e Maria receberam também, mas nada no texto bíblico, nada nos evangelhos sugere que esses presentes tenham sido suficientes para garantir a Jesus uma vida privilegiada. Pelo contrário, durante o ministério de Jesus ele depende de doações. Tem até um tesoureiro que administra essas doações, de nome Judas. Então quem gosta muito de estar perto do dinheiro porque Jesus tinha dinheiro, cuidado com esse tipo de professor que anda por aí, tá bom? O terceiro ponto que ele diz é: José tinha condições de pagar estalagem para uma família inteira passar a noite. Será que tinha? Ele tenta, ele não consegue. Agora, a gente tem pelo menos um motivo para acreditar que José não tinha dinheiro para pagar uma estalagem para a família inteira passar a noite. Porque em Lucas 2, 22 a 24, nós temos o ritual de purificação de Maria pós-parto, de acordo com o que manda a lei. Depois do parto, a mulher no puerpério passaria por um ritual de purificação. Nesse ritual de purificação, Levítico, capítulo 12, institui que um cordeiro deve ser sacrificado. Mas se você for muito pobre, no lugar de um cordeiro e uma pomba, você pode sacrificar 2 pombas ou 2 rolinhas.
que é o que José e Maria sacrificam. Coisa de gente muito pobre. Não é pobre, não, é muito pobre. Porque não tem condições de arcar com um cordeiro. Então, teria José condição de bancar a estalagem para a família inteira? Se ele não tem condição de arcar com o cordeiro para o sacrifício que já estava previsto? Não é o caso. E se ele tivesse essa grana, José claramente aqui está pecando, porque não está cumprindo o que diz a lei, né? Então é questão de ler a Bíblia com um pouquinho de atenção. É ler Levítico e entender como o ritual funciona. José e Maria sacrificam duas rolinhas, 2 pombinhos, que não têm condição financeira, são muito pobres. Muito pobres. Quarto argumento, carpintaria era uma profissão respeitada. Bom, a palavra no grego para carpinteiro, que a gente tradicionalmente traduz como carpinteiro, é tecton. Mas na literatura técnica, quando a gente olha como os pesquisadores de Jesus históricos se referem à profissão de Jesus, geralmente esse termo grego, tecton, ele não é traduzido para a língua portuguesa. Você, quando está lendo um livro técnico, como esse daqui do Gerd Tyson, O Movimento de Jesus. Opa! Aqui, vamos ver. O Movimento de Jesus do Gerd Tyson. Ou como esse daqui, O Jesus Recordado, do James Dunn, do Jimmy Dunn. Tá? Esse menino bonito aqui. Links para eles na descrição também. Quando você lê esse tipo de livro, eles se referem a Jesus como um tecton. Ele nem traduz a palavra grega, ele deixa lá transliterado, tecton. Por quê? Porque a gente não sabe direito o que fazer com essa palavra. Talvez seja carpinteiro. Talvez seja pedreiro ou um trabalhador de construção civil. Construtor é uma possível tradução. Possivelmente um artesão. Algumas pessoas sugerem que o tecton em Nazaré provavelmente estava trabalhando na construção da cidade de Séforis, que é a grande cidade vizinha a Nazaré na Galileia, um grande centro na Galileia, que no período de Jesus já era um grande centro, mas ainda tinha muitas construções. Especulação imobiliária, é alguma coisa do gênero. Então alguém sugere, algumas pessoas sugerem que tecton em Nazaré era gente que estava trabalhando na construção civil lá em Séforis. A gente sabe isso com certeza? Não. Se Jesus estava fazendo vasinho, cadeira, viga de madeira para casas, ou se ele trabalhava carregando pedra, e seria o bitelo do primeiro século, se você não conhece o bitelo e não pegou a referência, sinto muito, a gente não tem como saber. Então, quando você vai para a literatura técnica, como essa do Jesus Recordado, que eu acabei de mostrar, o Movimento de Jesus, do Gerd Tyson, geralmente esses pesquisadores preferem manter o vocábulo tecton. Era um tecton respeitado. Alguns, pela sua habilidade manual, eram admirados no contexto do vilarejo local ou coisa que o valha. Respeitado nesse sentido, mas isso garantia uma posição financeira alta? Cara, de jeito nenhum, tá? De jeito nenhum, pelo contrário. Nazaré é uma cidade conhecida por ser uma cidade que todo mundo é pobre, classe média baixa, se você quiser. Mas classe média é um negócio que nem existe direito antes da Revolução Industrial para valer, sabe? Nos termos que a gente conhece hoje como classe média. Então é gente humilde, cara, é gente simples. É gente que faz trabalhos manuais simples na periferia do mundo. Ninguém no Império Romano liga para Nazaré, gente, para Galileia de uma maneira geral. Então, existem pessoas ricas na Galileia? Existem pessoas que estão ligadas de alguma maneira à burocracia do Império. Imaginar que um trabalhador manual vai ter muito dinheiro por ser um trabalhador manual em Nazaré é de uma ignorância, é de uma falta de noção, assim, de percepção de como o mundo funcionava na época, para mim, brutal. O último argumento ele é um pouco melhor.
porque ele diz respeito a como era a vida de Jesus uma vez que ele sai em missão, como pregador itinerante, proclamador da palavra, ou quem sabe, escriba itinerante. E aí, durante esse período, ele vivia com mais dinheiro ou menos dinheiro, a ponto de ter uma túnica de costura única, sem remendos, e isso faz com que essa túnica seja disputada por soldados romanos. É, uma túnica boa. Nada mais que isso. O Filho do Homem não tem onde reclinar a sua cabeça, é o que o próprio Jesus diz a respeito de si mesmo, no que tange o seu ministério itinerante. Não é um ministério luxuoso. Não é mesmo. Pelo contrário. Portanto, a ideia, inclusive, essa passagem de que os soldados disputam as vestes de Jesus é para cumprir uma profecia, tá? Então, quando a gente fala disso, o que está acontecendo ali é porque Jesus tinha um bom poder aquisitivo. Cara, essa passagem diz respeito a um cumprimento de profecia, dos Salmos 22, 18. Peguei minha colinha aqui, tá? Então é muito mais uma passagem refletindo um cumprimento profético do que algo que ateste a condição financeira de Jesus. Rico, ele se fez pobre, ele era pobre, simples, humilde durante o seu período terreno, ainda, obviamente, dentro da doutrina da união hipostática, plenamente Deus, também plenamente homem, mas o que ele abandona é o seu status de riqueza de criador do universo para encarnar como o Cristo imanente, caminho único pelo qual nos achegamos a Deus. Então, essa é a... E aí eu queria, já que a gente está com literatura técnica na mão, ler com vocês. Vamos ver o que a literatura técnica diz a respeito. Vamos dar uma olhada aqui no Jimmy Dunn. Como membro da família de um Tecton, criado em uma vila pequena e não muito próspera, ele não teria passado pela miséria, mas certamente era familiarizado com a pobreza, assim como o seu círculo imediato de discípulos. Ele quase certamente estava ciente da carga tributária que os seus companheiros aldeões tinham que pagar, de quantos eram apanhados em um ciclo de endividamento cada vez mais restritivo, etc. Página 681, capítulo 13 de Jesus Recordado, o Cristianismo em seus Começos, livro 1 de James D.G. Dunn. Jimmy Dunn não é um livro muito complicado, é técnico, mas é acessível, o link está aqui na descrição. Antes de eu ir para a questão de Jesus analfabeto ou não, eu quero deixar claro que todos os livros que eu menciono nesse vídeo estão na descrição, onde você também encontra um link para cada um dos meus cursos, inclusive para o meu roteiro de estudos bíblicos e teológicos. Qual a sequência de livros que você tem que ler? Esse roteiro nada mais é do que uma planilha que vai te dizer quais livros você tem que ler na sequência para ficar bom em teologia. Do zero. Então, dá uma olhada, eu tenho certeza que você vai gostar. Se você não gostar, pode pedir o seu dinheiro de volta. Antes de mostrar esse aqui do Gerd Tyson, vamos para... Ficou claro, né? Jesus era humilde, Jesus era pobre. E disso depende a nossa discussão se Jesus era analfabeto. Porque essa é uma outra grande questão. Tem um monte de gente que fala por aí, na internet, historiadores da pseudagem, porque tem gente que é cientista da pseudagem, ou às vezes até pseudocientista, né? Gente que nem é cientista, mas diz que é. Tem historiadores que são historiadores mesmo, e outros que não são historiadores e se comportam como se fossem, e que são da pseudagem também. Eu não sou historiador, eu sou teólogo, tá? Mas eu sou treinado o suficiente, formalmente, para identificar quando, no que diz respeito à historiografia do primeiro século, você tem um cara da pseudagem falando, tá? Então, primeiro eles precisam decidir se Jesus era analfabeto ou se Jesus não existia. A hora que eles se decidirem, aí a gente escolhe qual que é a pseudagem que a gente vai combater, tá? Dito isso,
qual que é o lance dessa história de Jesus ser analfabeto, se o Evangelho de Lucas diz que Jesus leu o rolo de Isaías, lá no capítulo 4, dentro de uma sinagoga? Qual que é a ideia? Bom, a ideia é que uma leitura confessional vai admitir isso a valor de face, em outras palavras. Eu que creio no texto bíblico, você que crê no texto bíblico, a hora que a gente lê Lucas capítulo 4, a gente já sabe, Jesus era letrado, ele não era analfabeto. Entretanto, quando se vai fazer historiografia, quando vai fazer história, a reconstrução histórica depende de uma leitura crítica, não de uma leitura confessional. Então, o cara se permite duvidar do texto. Ele estava lendo como historiador. E ao fazer isso, ele se depara com João capítulo 7, principalmente no versículo 15, em que Jesus vai ser considerado alguém que não recebeu educação. E aí como é que fica? Lucas 4 ou João 7? O que a gente pega aqui? Se ele não recebeu educação, como que ele sabia ler? E esse capítulo 7 de João parece refletir uma ideia que é presente em fontes primárias, em outras fontes, de que o pessoal da Galileia era meio ignorantão, assim. E, portanto, seria Jesus capaz de ler, fazendo parte de alguém, fazendo parte de um vilarejo em Nazaré, pode alguma coisa boa de vir de Nazaré, um vilarejo pequeno, na Galileia, que em algumas fontes primárias tem essa fama de ser lugar de gente iletrada. Qual é a chance de Jesus ter sido alfabetizado nesse contexto? E aí o cara conclui, Jesus era analfabeto, porque a maioria das pessoas ali não sabia ler. O proponente mais sofisticado, recente, dessa hipótese é o Richard Horsley, que tem uma tese de que Jesus rejeita o letramento, inclusive, para se opor à elite letrada de seu tempo. E você pode ver que essa é uma leitura um tanto ideológica, e talvez tenha um viés ideológico aí. É bem possível que tenha. A discussão mais técnica ela se divide entre acadêmicos que creem que Jesus possuía algum tipo de letramento, a extensão desse letramento ela é debatível, e outros que seguem Richard Horsley para dizer que Jesus não possuía letramento. O mais honesto a se dizer é o seguinte, gente, nós não sabemos se Jesus era letrado ou não. Mesmo o cara que defende a linha do Horsley, ele vai dizer, olha, a gente não tem como cravar, mas tudo indica que... E a grande questão é se um filho de Tecton, ou de Tecton, teria tido a educação necessária para adquirir esse letramento. Faz sentido imaginar que um Tecton, um trabalhador manual do primeiro século, teria tido essa educação no primeiro século. E aí aqueles que dizem que não, podem dizer, olha, é muito improvável, portanto é pouco provável que... Então, até o cara dizer que é pouco provável que Jesus fosse letrado, vá lá. Agora, o que essa galera da pseudagem diz é, não, Jesus era analfabeto, blá blá blá. Mas mesmo que você dissesse, olha, é pouco provável que Jesus fosse letrado porque ele era filho de Tecton, filho de um trabalhador manual, em Nazaré, humilde, simples, pobre, mesmo essa galera, não são consenso acadêmico, tá? Porque se de um lado você tem o Richard Horsley, de outro lado você tem, por exemplo, Chris Keith, que vai sugerir que sim, Jesus passou por algum tipo de letramento, e geralmente quando a gente fala que Jesus passou por algum tipo de letramento, isso se dá em dois tipos de argumentação. E elas não são argumentações super sólidas, também, ou tampouco. Igual do Horsley é ideologicamente enviesado, essas duas outras argumentações não são assim, tipo, super sólidas. A primeira delas é a proposta de uma comunidade de escribas na Galileia, o que parece contrapor um pouco a ideia de João 7. Mas parece ser condizente com aquilo que a gente vê no Antigo Egito, de vilarejos que possuem escribas pelas necessidades burocráticas de qualquer cidade, comerciais de qualquer cidade.
Mas um escriba, por necessidades comerciais, tem um grau diferente de educação de um escriba intelectual. Então, a existência desses escribas, ela é alvo de debate e ela é o grande ponto de divisão entre acadêmicos que optam por um Jesus mais ou menos letrado. É a existência desses escribas na Galileia, que a gente não sabe se teve, se não teve, e alguns vão levantar elementos para defender um lado, outros vão levantar elementos para defender outro. Tinha escriba ou não na Galileia? Que tipo de escribas eram esses? Então, esse é um dos pontos a que se recorre muito para defender um Jesus mais letrado. Ele viria de uma tradição de pessoas que precisam estar lá fazendo documentos ordinários o tempo todo por causa da organização burocrática da cidade. Fosse Jesus criado em Séforis, isso seria uma grande possibilidade. Em Nazaré isso é mais difícil. Tá? Tem um texto muito bom de um historiador já falecido, teólogo também já falecido, Chanfrein, num Festschrift, num livro homenagem, que eu também vou procurar colocar aqui na descrição. A esse respeito, é um texto de 2017. No ano anterior, o Scott Charlesworth, em 2016, publica no Journal for the Studies of the New Testament, que é uma publicação com revisão de pares e revisão cega, inclusive. O Scott Charlesworth publica um artigo importante sobre o grau de letramento na Galileia do primeiro século, sugerindo que ele é maior do que as pessoas imaginam. Eu acho que é um artigo que vale a pena a leitura se você se interessa especificamente por esse tema. Ele vai defender que sim, tinha um grau de letramento alto. As fontes primárias, tipo Filo de Alexandria, Flávio Joséfo, vão sempre sugerir que, pelos judeus serem um povo do livro, tinha muita gente letrada ali. O que faz bastante sentido, tá? A gente não tem tanta evidência arqueológica disso, mas sentido faz. A combinação da ideia de escribas com a ideia do Charlesworth é mais ou menos a seguinte. No segundo século, as comunidades cristãs ao longo de todo o Levante e no norte da África vão produzir códices e vão produzir livros. E essas preferências literárias refletem um uso de letramento muito primevo. Então, provavelmente no primeiro século, essa tradição já estava incrustada. E aí, quando você olha para João Batista ao lado de Jesus e a tradição de escribas duplos no judaísmo antigo, parece ser o caso não apenas que havia muitos escribas na Galileia, de quem Jesus pudera aprender, quem sabe, alguma coisa como letramento, como talvez Jesus e João Batista fossem uma dupla de escribas. E quem sugere isso é Gerd Theissen, no Movimento de Jesus, página de número 132 e 133. Gerd Theissen, professor de Novo Testamento na Universidade de Heidelberg e um especialista em Jesus histórico, é uma das sugestões. Se Jesus e João Batista, a exemplo de outros que os precederam, eram escribas que agiam em dupla como profetas, a chance de letramento deles era bem grande. Percebe então que essa história de dizer Jesus era analfabeto, o honesto a se dizer é, existem vias acadêmicas de lançar essa questão no ar e produzir argumentos a favor de um Jesus iletrado. Existem. Entretanto, existem desafios a essa leitura. Isso seria uma postura mais honesta. Obviamente, uma leitura confessional do texto bíblico vai dizer que Jesus era letrado. E provavelmente um leitor tanto do aramaico quanto do grego. Mas dentro de uma perspectiva mais crítica, essa é uma leitura mais honesta. E algo mais honesto a se dizer para quem escuta. Jesus era analfabeto? E aí, o Chanfrein fala uma coisa muito interessante. Ele fala o seguinte, olha, se Jesus não era analfabeto,
o que a gente vai precisar dizer é que ele é um tipo bastante especial de Tecton. Pouco comum à sua época. E precisa de uma explicação pouco usual para que ele tenha recebido o letramento. E então quem vai trabalhar a ideia de um Jesus letrado vai trabalhar a trajetória do Jesus artesão humilde até o Jesus profeta. Que trajetória foi essa, como ele se transforma nisso. Basicamente é aí que está a academia hoje sobre esse assunto. Último mito que eu queria tratar a respeito de Jesus. Jesus fabricou armas. E quando ele foi purificar o templo, ele fez arma e tal, armamento letal, que podia matar alguém. E geralmente isso é um argumento da galera que é armamentista hoje, né? Para justificar em Jesus o direito de possuir armas. Jesus mandou comprar espada e Jesus fez um Azorrag. Vai lá e digita no Google o que é o Azorrag, que você vai ver e tal. Primeiro, o episódio da purificação do templo é excepcional, né? O Jesus da maior parte dos evangelhos, do grosso da narrativa evangélica, é um Jesus bem gentil, é um Jesus bastante amoroso, é um Jesus das palavras, é um Jesus do confronto verbal e não físico. É isso que a gente vê nos evangelhos. O episódio da purificação do templo é excepcional. Agora, o Azorrag, que tanta gente diz, é a fabricação de um armamento, o Azorrag era um chicote usado em animais. Para animais de carga, principalmente. E, portanto, não era letal, porque você quer que o animal trabalhe, não que ele morra. É uma coisa meio óbvia, sabe? E, portanto, é isso que Jesus utiliza na purificação do templo. Não foi uma R-15, tá? Não foi um armamento letal. Então, respondidos aí alguns mitos sobre Jesus, porque volta e meia me perguntam e quando me perguntarem agora eu vou indicar esse vídeo. Espero que tenha sido útil, dá uma passada aqui na descrição, se você gostou do vídeo deixa o seu like, assiste o próximo ou, quem sabe, venha ser meu aluno, links na descrição aqui para você, tá bom? Esse era o meu recado para hoje, eu vou ficando por aqui, até a próxima.